Nos filmes, eles são heróis solitários ou escravos moribundos, lutando até a morte para a diversão de multidões sedentas por sangue. Mas a verdade sobre os gladiadores é muito mais complexa e fascinante. Quem eram realmente os homens por trás dos elmos? Como viviam quando não estavam sob os olhares da arena? Esta é a história real dos superastros da Roma antiga, para além do mito e da arena. A jornada de um gladiador raramente era por escolha. A maioria começava como escravos, prisioneiros de guerra capturados nas fronteiras do império, ou criminosos condenados à arena como punição. Eram vistos como a escória da sociedade, mercadorias a serem compradas e vendidas. Mas, surpreendentemente, alguns homens livres, afogados em dívidas ou seduzidos pela promessa de fama e fortuna, voluntariamente vendiam seus corpos e sua liberdade, assinando um contrato por um período determinado. Todos passavam pelas mãos do lanista, uma figura complexa, uma mistura de treinador, empresário e dono de estábulo. Ele inspecionava cada novo recruta como se fosse um animal premiado, avaliando físico, força e potencial. O lanista investia fortunas neles, não apenas na compra, mas em tudo o que viria a seguir. O aspirante a gladiador então fazia o juramento sagrado, o Sacramentum Gladiatorum, prometendo suportar ser queimado, acorrentado, espancado e morrer pela espada. A partir daquele momento, sua vida antiga acabava, e uma nova, brutal e disciplinada começava dentro dos muros da escola de gladiadores, o Ludus. A vida no Ludus era de um rigor militar implacável. Os dias começavam ao amanhecer, com um treinamento físico exaustivo. Eles levantavam pesos, praticavam golpes em postes de madeira e lutavam com armas de treino, os rudes, que eram deliberadamente mais pesadas, muitas vezes o dobro do peso das armas reais da arena. Isso construía resistência e força, garantindo que as armas de combate parecessem leves e ágeis em suas mãos. Sua dieta, confirmada por estudos arqueológicos em cemitérios de gladiadores, era surpreendentemente simples e calculada. Era rica em carboidratos, como cevada e feijão, projetada para criar uma camada de gordura corporal. Isso não era um sinal de má forma, pelo contrário, era uma proteção vital. A gordura ajudava a proteger órgãos e músculos de cortes superficiais, que pareciam dramáticos para a multidão, mas não eram fatais, permitindo que o show continuasse. Eles eram um investimento valioso. Cada gladiador tinha acesso a cuidados médicos de primeira linha para a época. Médicos especializados, como o famoso Galeno, que começou sua carreira cuidando de gladiadores. Tratavam seus ferimentos, garantindo uma recuperação rápida. Um gladiador ferido ou doente era um investimento perdido, e os lanistas faziam de tudo para proteger seus ativos. Dentro do Ludus, existia uma hierarquia estrita, com gladiadores novatos, os Tairones, na base, e os veteranos experientes, os Primos Palas, no topo, que muitas vezes ajudavam a treinar os mais novos. Contrário à crença popular, gladiador não era um termo único. Havia dezenas de tipos diferentes, cada um com seu próprio equipamento, estilo de luta e identidade, quase como as categorias de peso no MMA moderno. Os combates eram meticulosamente pareados para criar o máximo de espetáculo e suspense. Tínhamos o Trácio, vindo da região da Trácia, com seu pequeno escudo quadrado, a Sica, uma adaga curva e mortal, e um elmo com uma crista proeminente. Seu oponente clássico era o Murmilo, o Homem-Peixe, nomeado pela crista em seu elmo que se assemelhava a um peixe. Ele era um lutador pesado, armado com um grande escudo retangular e uma espada curta, o Gládio. Talvez o pareamento mais famoso fosse entre o Retiário e o Secutor. O Retiário, o homem da rede, era o mais leve e ágil. Ele lutava quase sem armadura, armado apenas com um tridente, uma rede e um punhal. Sua tática era a velocidade, a armadilha e a evasão. Seu caçador, o Secutor, era o oposto, totalmente blindado. Seu elmo era liso e sem aberturas, projetado especificamente para não ser preso pela rede do retiário. Era uma luta clássica de velocidade contra força, agilidade contra armadura. Havia também o provocator, equipado como um legionário romano, geralmente lutando contra outro provocator,
numa espécie de espelho da disciplina militar romana. Os fãs tinham seus tipos e lutadores favoritos, torcendo por eles com a mesma paixão que hoje dedicamos aos nossos times. Finalmente, chegava o grande dia. Os jogos começavam não com sangue, mas com pompa e circunstância. A pompa, um grande desfile inaugural, apresentava os gladiadores à multidão. Eles entravam na arena, em bigas, vestidos com túnicas púrpuras, como astros do rock fazendo sua entrada triunfal no palco. O público rugia, as trombetas soavam. Depois do aquecimento, a luta começava. Era um espetáculo de habilidade e técnica, muitas vezes supervisionado por um árbitro. Não era um massacre cego. A maioria dos combates não terminava em morte, mas sim quando um gladiador se rendia, geralmente levantando um dedo em sinal de submissão. Nesse momento crucial, toda a atenção se voltava para o editor, o patrocinador dos jogos. Ele lia a reação da multidão, mas a decisão final era dele. O famoso gesto de polegar para baixo provavelmente significava poupar o lutador, talvez simbolizando o ato de embainhar a espada. A morte era uma sentença rara e cara. Matar um gladiador experiente era um fracasso financeiro para seu lanista, que exigiria uma compensação altíssima do editor. A sobrevivência era a norma, não a exceção. E o que acontecia com os sobreviventes, os bem-sucedidos? Eles se tornavam as maiores celebridades de sua era. Eram os atletas mais famosos do Império Romano. Seus nomes eram rabiscados em grafites nas paredes de Pompeia, como Celadus, o suspiro das garotas. Fãs compravam lamparinas de óleo com suas imagens. Mulheres ricas da elite pagavam fortunas para passar uma noite com seus heróis da arena. Após uma carreira de 3 a 5 anos, um gladiador que provasse seu valor podia ganhar o Rudis, uma espada de madeira simbólica que representava sua liberdade. Muitos se aposentavam como homens ricos e livres, tornando-se instrutores altamente respeitados em seus antigos ludos. A taxa de sobrevivência em uma única luta era na verdade de cerca de 80 a 90%. Os gladiadores eram mais do que simples lutadores. Para os romanos, eles eram símbolos vivos de virtus menos coragem, disciplina e a disposição para encarar a morte de frente. Eles lembravam a sociedade dos valores marciais que construíram o império. Sua lenda sobrevive até hoje, não por causa de como morriam, mas por causa de como viviam. Com uma coragem extraordinária diante de um destino implacável. Obrigado por assistir. Se você gostou de descobrir a verdade por trás dos heróis do Coliseu, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes do mundo antigo. Até a próxima!